qual que é o papel do professor de história nesse momento de ocupação, nessa relação com os estudantes? Primeiro de tudo, acho que o primeiro papel do professor de história é olhar para a estrutura do ensino, para a burocracia que esse ensino tem, para a estrutura física da escola, para a estrutura punitiva, pedagógica, e pensar, posso utilizar do espaço da escola de uma maneira distinta? Já vou utilizar, porque a sala não vai estar superlotada, não vai ter 40 alunos, vai ter 10, 15, já vai ser um ponto positivo. Já não precisa ficar tudo enfileiradinho. Não, ali. então eu já cheguei, por exemplo, fui dar a primeira aula e já tirei as carteiras e amontei elas no fundo e fiz uma roda. Só que levei eles para dentro da sala de aula, porque eu gosto muito de usar a lousa. Sim. No caso, fui dar uma aula sobre neoliberalismo e precarização do ensino no estado de São Paulo. Então eu quis usar a lousa, porque eu quis explicar para eles a diferença entre o liberalismo, o neoliberalismo. Mas não cobrei deles que eles anotassem nada, não marquei presença de ninguém, não vou dar nota para ninguém. Então não existe essa estrutura punitiva pedagógica. A aula é aberta. Quem quiser, tá ali. Quem não quiser, não tá. Se quiser entrar e não tá gostando, pode sair. Se quiser pedir o intervalo, pede o intervalo. Não precisa pedir para ir no banheiro, não precisa pedir para beber água. Essas coisas chatas que a escola já deveria ter superado há 50 anos. Primeiro isso. Como lidar com a estrutura da escola de uma maneira mais aberta, para que eles também não se sintam ainda dentro daquele modelo que eles não gostavam. Depois de pensar nesse primeiro papel do professor de história em tratar da estrutura escolar de uma maneira mais aberta, menos engessada, tentar se utilizar ali do que temos nessa estrutura escolar de uma maneira mais aberta, acho que um segundo papel é trazer para os alunos a conceituação necessária para o debate deles, que eles precisam realizar com pais, com colegas, na rua, quando para alguém e começa a xingar eles, chamar eles de bandido, como aconteceu muito ali no Carlos Alberto, senhores de idade chamando eles de bandidos, de vagabundos, de sem juízo. Então, para eles saberem debater, e debater também quando chegasse ali, de repente, a figura do oficial de justiça. Né? Trabalhar com os conceitos. O que é o neoliberalismo? O que é um governo que privatiza? O que é um governo que terceiriza? Sim. O que é um governo que precariza o trabalho, destrói leis trabalhistas? Então eu brinquei com eles, agora é o momento deles entenderem o que é a categoria O, um professor que só pode ficar doente 3 dias por ano. Então ele falou, bactéria, eu só posso ficar em casa doente 3 dias, porque eu tenho licença médica de 3 dias. Enfim, tratar com eles desses conceitos. Então eles tiveram aula de história das lutas sociais, com outros professores, tiveram aula de neoliberalismo, tiveram aula sobre feminismo, tiveram aula sobre poesia feminina, tiveram aula sobre tudo isso. E também tiveram muitas atividades mais ligadas ao lúdico e ao artístico, que é o que a escola não oferece tanto. Então, por exemplo, nós demos oficina no Clibas e no Carlos Alberto, para eles compõem um funk, eles compõem uma música que eles quisessem. A gente sempre chegou falando que tipo de música eles queriam um funk. Então eles compõem o funk e a gente leva a percussão. Aliás, esse funk aí já virou febre, né? Até pelo menos até a última atualização, eu vi já tinha mais de 2 mil visualizações. O funk do Clibas? E foi assim, ficou muito. Também tem um refrão muito marcante. Foi os alunos que escreveram do Clibas. Fecha uma escola, abre uma prisão. O Geraldo é mais safado que o Wesley Safadão. É sensacional, né? Então a gente viu como uma apropriação, né, dos alunos. Sabe, da luta. O que eles precisam dos professores? De professores que ajudem eles a dar vazão a essa potência criadora deles. E não a ficar reprimindo eles e falando, não, você está fazendo errado, tem que fazer assim. Não, funk é muito ruim, sabe? Então esse tipo de coisa que eu acho que é interessante. De se apropriar dessa escola enquanto historiador, que você sabe que através da história da educação essa estrutura militar, disciplinar, punitiva da escola não está mais funcionando, né? Se é que já funcionou. O movimento não acabou. Não é porque a imprensa noticiou e o Alckmin publicou a revogação e o cancelamento da reorganização que as crianças e os adolescentes vão desocupar as escolas. Eles mesmos não querem essa postura. Temos algumas questões aí a serem resolvidas das próprias ocupações. Primeiro, estudantes foram presos em São Paulo. As crianças não vão desocupar as escolas enquanto eles não forem soltos. Segundo, policiais não identificados, sem a sua identificação obrigatória, que bateram, espancaram, torturaram, prenderam crianças e adolescentes, devem ser punidos. Terceiro,
Professores, pais e alunos devem ter a garantia de que não serão punidos juridicamente. Então é só para falar das 3 questões mais básicas que os alunos não vão arredar o pé. A gente chegou ontem falando, comemorando para eles, falando, olha, o Alckmin voltou atrás. Eles falaram, professor, mas nós não vamos recuar não, porque tem isso, isso e isso. Por quê? Porque eles estão ligados com o comando das ocupações lá em São Paulo. Não adianta a imprensa pensar que vai chegar e publicar foto de comemorações, parabéns, agora vamos desocupando aí. Não é isso que vai acontecer. Volto a pedir o apoio. Você que é professor, você que é artista, você que sabe desenvolver alguma atividade interessante, desde fazer sabão até fazer compostagem, fazer fanzine, dar uma aula, dar uma oficina, visite as escolas ocupadas, a escola ocupada mais próxima da sua casa, ofereça uma atividade, porque os alunos precisam ter um calendário completo para que a escola ocupada continue sendo esse espaço de educação tão interessante. Tá? Então fica o convite, você, professor, oficineiro, artista, ou você que sabe fazer alguma coisa que você julga que os alunos gostariam de aprender, tá? Pode ser qualquer tipo de atividade. Vá, visite uma escola ocupada e contribua com as ocupações, para depois não ficar só reclamando do sistema público de ensino. Eu queria, acho que para a gente encerrar assim, com um tema, né? Não com um tema, mas com uma perspectiva. O que essas ocupações, o que esse movimento de ocupação aponta para nós, para o futuro dessa escola pública paulista? Né? O que a gente pode esperar após esses movimentos? Fecha uma escola, abre uma prisão. O Geraldo é mais safado que o Wesley Safadão. Fecha uma escola,